George Randolph Scott nasceu no dia 23 de janeiro de 1898 no condado de Orange, na Virgínia. Ele veio de uma família abastada e filho de um rico engenheiro. Randolph Scott foi um dos principais astros de Hollywood. Durante uma visita a Charlotte, na Carolina do Norte, seus pais decidiram enraizar-se no local com o jovem Randolph Scott. Logo depois, Randolph estudou no Instituto Universitário de Tecnologia da Geórgia, graças a uma bolsa de estudos que ele ganhou por suas performances como jogador de futebol americano. Ferido em uma partida de futebol americano, Randolph Scott foi transferido para a Universidade da Carolina, onde se formou em engenharia e logo começou a trabalhar na manutenção de produtos. Descoberto por um agente hollywoodiano que procurava um dublê para Gary Cooper, Randolph Scott largou seu emprego e foi para a Califórnia, onde se encontrou com Howard Hughes, que conseguiu para ele uma audiência com Cecil B. DeMille, com a finalidade de fazer um teste. Quando Randolph Scott foi aprovado, rapidamente ele começou a treinar com o próprio astro Gary Cooper o sotaque virginiano para o filme lá de 1929, chamado Agora ou Nunca, além de ter feito uma ponta como ator no filme. Enquanto não surgiam propostas de trabalho em Hollywood, Randy, como era conhecido, Randolph Scott voltou a jogar futebol americano e desta vez profissionalmente em um time de futebol da Califórnia. Alguns agentes da Paramount Pictures visitaram-no em um jogo e lhe ofereceram um contrato. Abandonando de vez o futebol americano, Randolph Scott tornou-se definitivamente um ator e rapidamente avançou para os papéis principais dos filmes, graças à sua boa dicção e voz. Não fazia tanto tempo que o cinema sonoro havia se firmado em Hollywood e os chefões dos estúdios estavam dispostos a contratar somente atores e atrizes que tivessem uma boa dicção. Além do seu porte atlético de 1,94 m, embora o seu jeito de homem calmo não fosse o bastante para indicar o tremendo sucesso que viria mais tarde, apesar das suas qualidades, Randolph Scott foi um ator mediano em comédias, dramas e em aventuras ocasionais, até se projetar nos westerns, onde decididamente se consagrou como um dos maiores ícones americanos entre 1940 até 1962, quando se despediu das telas. Sua personalidade artística alterou-se das figuras calmas para uma figura estoica, de homem resistente, imponente e duro como uma rocha. Randolph Scott transformou-se em um dos grandes campeões de bilheteria no gênero western, tendo ganhado muito dinheiro. Sua prosperidade aumentou ainda mais a partir dos anos de 1950, quando se aliou ao diretor Bud Butcher, com quem fez uma série de faroestes. Já nesta época, Randolph Scott havia se associado ao produtor Harry Joy Brown e juntos fundaram a Rand Brown Enterprises, uma produtora que realizou muitos filmes de astros, tanto para a Warner Brothers quanto para a Columbia Pictures.
Randolph Scott casou-se 2 vezes. A primeira foi no ano de 1936 com Mariana DuPont Somerville, com quem se divorciou em 1939. Ele voltou a se casar em 1944 com uma senhora da alta sociedade de Los Angeles chamada Patricia Stillman, com quem já havia feito alguns trabalhos como atriz. E ele teve 2 filhos, Sandra e Christopher. A união durou até o fim da sua vida em 1987. Depois de pequenos papéis em vários filmes, alguns inclusive sem receber créditos, Randolph Scott fez para a Paramount Pictures entre 1932 a 1935 uma série de 10 faroestes B baseados em histórias de Zane Grey, que serviram para consolidar a sua imagem, não só na indústria cinematográfica, mas principalmente entre a massa de espectadores. 7 desses filmes foram dirigidos por Henry Hathaway, que estava começando a sua carreira. Por mais de 30 anos, Randolph Scott e Gary Grant foram amigos inseparáveis, o que causou mais tarde rumores de que os 2 astros fossem homossexuais. Em fim dos anos de 1930, Gary Grant e Randolph Scott eram companheiros de quarto em uma casa de praia alugada pelo próprio Gary Grant. Na ocasião, os 2 jamais foram vistos com mulheres ou outras estrelas, e muitas fotos dos 2 atores foram tiradas na piscina, mesmo depois de casados com suas mulheres. Eles ainda mantinham encontros. Ao saber do falecimento de Gary Grant, lá no ano de 1986, o velho Randolph Scott, então já com seus 85 anos de idade, compareceu ao velório da cremação. Dirigiu-se ao caixão, pegou na mão do cadáver, beijou-as, colocou-as sobre a sua cabeça e chorou. Randolph Scott morreu vítima de doença cardiovascular no dia 12 de março de 1987, aos 89 anos de idade, em Beverly Hills, Califórnia.